Irmãos, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Os irmãos que estão lá atrás estão ouvindo bem? Se dá para ouvir, não está escuro, está claro? Amém. Irmãos, recebam saudações dos irmãos em Colômbia. Parece que vou ter que pegar nas mãos melhor. E também de alguns lugares aqui mesmo em Brasil, por onde temos pela misericórdia do Senhor passado. E em vários lugares os irmãos que sabiam das próximas visitas em outros lugares se prontificaram para enviar saudações com toda a consciência, sabendo que somos um corpo em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, te damos graças por concedermos esta oportunidade preciosa de estar reunidos em teu santo nome, ao redor de ti mesmo, Senhor, aos pés do Senhor. Tanto aquele que fala como os que ouvimos, todos estamos aos teus pés. Concede-nos olhar para ti, levantar a ti nossa mirada, nosso coração, nossa expectativa, porque o Senhor está reunido com seu povo. O Senhor é o nosso centro. O Senhor é o foco de nossa atenção. Rogamos que nos dês sensibilidade espiritual, para que nosso espírito e nosso coração possa estar voltado para o Senhor e poder estar unidos a Ti em todo, Senhor, tomado da Tua mão para que o Senhor nos conduza, o Senhor se digne passar a nós as bênçãos que nos deu em Cristo e que agora o Espírito faça cada dia efetivas em nosso ser, Senhor. Confiamos em Ti, estamos aqui para Ti, desejamos que o Senhor realize entre nós Sua própria obra. Sabemos que a obra do homem nada é, mas que a própria obra do próprio Senhor, ela é. A palavra diz que vão trabalham os edificadores se o próprio Senhor não edifica a sua casa. Por isso não queremos confiar em nós, mas queremos confiar em Ti. Por isso tiramos os olhos do homem e colocamos nossos olhos em Ti. Porque o Senhor nos convida, o Senhor toma nosso rosto e levanta-se a Ti. Tu dizes, olhai para mim e sede salvos. Obrigado, Senhor. Te rogamos que o Senhor possa nos falar com Teu Santo Espírito, possa nos conquistar para Ti, nos afirmar na Tua graça, abrir os olhos de nosso coração, de nosso espírito, de nosso entendimento, para que possamos ver a Tua glória, da qual está cheia a terra. Um dia será cheia do conhecimento dela, mas agora dela mesma já está cheia. Senhor, envia a Tua palavra a nossos corações, que Tua palavra pelo Espírito ressalte diante de nós, na medida que lemos juntos as santas Escrituras que o Senhor deu a seu povo desde a antiguidade. Vivifica a Tua palavra no nosso ser,
e ela nos alimente e nutra e nos encaminhe, Senhor. Em nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, gostaria que todos os que pudessem seguir nas Escrituras a leitura, seria muito bom, porque assim podemos dar oportunidade ao Espírito que Ele possa fazer ressaltar a palavra dele. Amém? Porque pode ser que para quem está lendo aqui alguma coisa seja ressaltada, mas você pode estar vendo alguma parte que os demais não estamos vendo e Deus pode mostrar para você. Amém? Então vai lendo, confiando no Senhor, não estamos sozinhos, temos invocado o seu nome, Ele é fiel, Ele está conosco, Ele nos salva, tem nos salvado, e Ele pode ressaltar a palavra dele e nos alimentar a cada um diretamente no que precisa, e depois podemos compartilhar uns com outros o que temos recebido do Senhor. Então, vamos ao livro do profeta Abacuque. Vamos ao capítulo 3 do profeta Abacuque. Vamos, com a ajuda do Senhor, aos pouquinhos, ir lendo, confiando em poder digerir o que vamos lendo. Se é necessário, por causa de alguma alusão do profeta a outras passagens paralelas, podemos dar um pulinho para lá e voltamos para cá de novo, porque cada palavra do Senhor está interrelacionada com toda ela, e essas alusões, esses contatos de uma porção com outra, nos enriquecem a visão, nos fazem viver na luz, compreender melhor ao nosso próprio Senhor e a sua palavra e acerca de tudo que Ele fala. Então, vamos ler com cuidado aí, capítulo 3 do profeta Abacuque. Algumas coisas que ele disse acá, depois no resto da Bíblia, se mencionam de novo e se enriquecem. Abacuque, se vocês leem o capítulo desde o primeiro, e o segundo e o terceiro, vocês podem perceber que ele viveu antes da invasão de Babilônia à terra de Israel. Aí fala da próxima vinda dos caldeus. E claro que também fala de muitas outras coisas depois. Mas falei isto é para que localicemos na linha do tempo a profecia de Abacuque. Um pouquinho depois dele veio também Daniel. Já Daniel profetiza quando já veio Nabucodonosor com os babilônicos. Tomaram a cidade de Jerusalém, levaram cativo alguns jovens e a muito povo, e entre esses jovens estava Daniel. Assim que Daniel começa a profetizar desde os tempos da Babilônia, especificamente de Nabucodonosor, e depois continuou, e quando houve a mudança do tempo da Babilônia para o tempo da Pérsia e da Média, então aí foi a época em que profetizou Daniel. Abacuque um pouco antes, mas tudo o que eles vêm falando está em continuidade, e por isso, às vezes, lendo a palavra, faremos alguma alusão a passagens paralelas para ver mais claro. Então vamos ir lendo aí, capítulo 3, verso 1.
oração do profeta Abacuque sobre Sigionot. Essa palavra Sigionot é uma palavra hebraica feminina plural. A terminação ot é a terminação feminina plural, assim como a terminação in é a terminação masculina plural. Aqui é Sigionot, se refere à primeira palavra si, de sir, sirim, ou seja, cânticos, e Sigionot é sobre instrumentos de corda. Se você vai para a última frasezinha pequenininha com que termina este capítulo 3, em letra mais pequena, é parte do texto inspirado. Aí diz: ao chefe dos cantores, sobre meus instrumentos de cordas. Então, a palavra Sigionot tem a ver com isto aqui também. Sobre Sigionot, cântico de cantores, a raiz si, Sir Hasidim, cântico dos cânticos, Sigionot, cântico sobre instrumentos de cordas. Às vezes, o Senhor move as pessoas em louvor, em adoração, em uma melodia. Vocês se lembram que alguns profetas, por exemplo Eliseu, às vezes chamava a um tañedor e começavam a louvar, a se dirigir ao Senhor, e aí vinha aquele espírito de profecia da parte do Senhor e começava através da música, quizá uma música que no princípio tinha um formato X, alguma canção já conhecida, mas depois o próprio Espírito vai tomando liberdade e vai inspirando a palavra. Dessa maneira veio esta porção. Isso que significa sobre Sigionot, oração sobre Sigionot, ou seja, cavalgando naquela música e naquelas canções, aquela oração foi desenvolvida pelo Espírito Santo. E nesta oração cantada, o profeta Abacuque começa a mostrar Deus a ele e ele para nós, como parte do instrumento de Deus para nós, acerca da segunda vinda de Cristo, que é a culminação do processo que ele está falando aqui. Vamos ver esse processo no verso 2. Ó Yahvé, eu estou lendo a versão Reina e Valera em castelhano, e estou lendo devagar para ir passando para o brasileiro, para que vocês possam comparar com qualquer outra tradução que vocês tenham aqui, e assim, através de várias janelinhas, podemos chegar ao sentido do texto, comparando as traduções diferentes. Assim que as traduções não são para nos causar problemas, sino porque às vezes alguns tradutores enxergam melhor um lado, outros enxergam melhor outro. Não sempre podemos dizer que o gol é de um mesmo equipe, às vezes o gol é de Reina e Valera, às vezes o gol é de Ferreira de Almeida, ou pode ser da versão King James, passada para o português, enfim, vamos aproveitar todos os trabalhos no povo de Deus. O importante é que estemos abertos à iluminação do Espírito, porque hemos invocado ao Senhor, estamos com Ele, Ele está conosco, estamos diante dele. Amém. Glória a Deus. Então disse: ó Yahvé, tenho ouvido tua palavra. Pode ser aquele que ouviu e registrou nos capítulos 1 e 2, mas tem também seguramente outra possível interpretação, não só a palavra que ele recebeu, sino a que outros também receberam antes dele e que agora está toda formando este precioso livro da Bíblia. Amém? Tenho ouvido a tua palavra e temi. Que bom! O temor de Deus
é a sabedoria e é o princípio da sabedoria. Essas duas frases estão na Bíblia. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, dizem alguns versos. E também diz que é a sabedoria mesma. Temer a Deus, a reverência de Deus. Claro, às vezes a palavra do Senhor, que são muito consoladoras, que não produzem em nós temor, mas deveriam também produzir temor santo. E há outras palavras que são sérias, graças que um Deus fiel é um Deus que nos advirte, que também nos amoesta, e alguns não gostam ouvir certas palavras do Senhor. Alguns querem ouvir só umas palavras agradáveis, quizá de consolo, quizá não de advertência, mas precisamos ouvir todas as palavras do Senhor. Precisamos conhecer ao Senhor em plenitude. Precisamos conhecer ao Senhor que é o Cordeiro e ao mesmo Senhor que é o Leão. Como disse Paulo, olhai a bondade e a severidade do Senhor. Aqui falou coisas sérias que viriam desde o começo do livro, e agora vai falar da segunda vinda e do contexto imediato da vinda. O que antes dele vir estaria bem patente. Se a vinda do Senhor já estava anunciada como está perto desde os primeiros séculos da era cristã, imagina agora quando está tudo acabando já. Também muito mais perto. Porque eu pessoalmente creio que vocês também estamos crendo que já parece que somos a última geração, ainda que temos avó. Eu sou avó, tenho 5 netos, mas vivo ao mesmo tempo com meus netos, assim que somos a mesma geração, ainda que eles são netos e eu sou avó. Estamos vivos juntos, e o Senhor pegará meninos e também velhinhos. Glória a Deus. E disse: ó Yahvé, aviva a tua obra no meio dos tempos. No meio dos tempos, faz-la conhecer. Aqui Abacuque começa a falar uns assuntos que também aos poucos dias, o tempo depois, como já falamos de Daniel agora, Daniel também fala destes tempos e destas mudanças de tempos, mas de um Deus que é Deus de eternidade e eternidade, e sem embargo, porém, trabalha ao longo dos tempos e deu uma ordem aos tempos, e vamos dizer, um tempo para cada tempo, um começo de um período que termina depois de um propósito para esse período. E esse propósito é para fundamentar um segundo período e um terceiro, até chegar na economia da plenitude dos tempos, como fala o apóstolo Paulo aos Efésios. Economia da plenitude dos tempos. Os tempos estão acontecendo para que algo se vai cocinando. Por exemplo, o tempo que Deus deu de 70 anos à Babilônia e a Israel, cativo e disperso na Babilônia, era para cocinar um remanescente, e depois daquele tempo eles se voltariam para Deus. Era necessário aquela fornalha para que aquele remanescente buscasse a Deus de todo o coração. E nos profetas que anunciaram nesse período da Babilônia, lembram e registram aquelas palavras de Deus acerca do resultado daquele primeiro período que Deus usaria para com Israel e seu povo, no tempo, no Kairos da Babilônia. Ele disse
me encontrareis, porque me buscareis de todo o coração. Isso ia no final dos 70 anos acontecer. Não com todo Israel. Muitos ficariam tranquilos, reacomodados na Babilônia. Mas o remanescente de Deus, que avançaria no propósito, que se cumpriria pleno na economia da plenitude dos tempos. Aquele remanescente que passaria do primeiro curso ao segundo, que aprovaria o ano escolar, falando em figuras. Esse remanescente buscaria a Deus de todo o coração e encontraria Deus. Então o Espírito acordaria o Espírito deles. E também, junto com ele, do remanescente do povo, junto com Josué, filho de Josadaque, com Zorobabel, e sairiam da Babilônia, esse remanescente, e chegariam outra vez a Jerusalém. Deus mudaria os tempos, tiraria reis e colocaria reis, e assim julgaria a Babilônia e entregaria o reino à Pérsia, e mudaria o kairos, o tempo, e também o que é típico de cada tempo, porque cada tempo tem suas características distintivas. Como disse Salomão no livro de Kohelet, ou Eclesiastes, o pregador, que há tempo para todo, que tem tempo de espalhar pedras, como foi o tempo da Babilônia, foi tempo de espalhar pedras, tempo de diáspora e dispersão, tempo de cativeiro, de escravidão. Mas Deus tinha marcado o princípio e o fim do tempo da Babilônia. Ele tinha falado que eram 70 anos. Então, quando chegou o momento chave, a luz do candeeiro que eles tinham roubado do templo de Jerusalém e agora tinham usando nas orgias deles na Babilônia, esse candeeiro iluminou a parede e a luz do candeeiro foi julgada a Babilônia. Você entende? Que Babilônia é julgada à luz do candeeiro. Menem descreveu o dedo de Deus na parede. Tekel Parsim, contou Deus teu reino, Babilônia, e achou falto, e tem tirado de vocês, e dado aos medos e aos persas. E Deus mudou a política internacional, tirando os reis da Babilônia e entregando o poder a Dario Medo, a Ciro Persa, seu filho Cambises, Esmedibardia, Dario Estastes, Xerxes, Artaxerxes, um segundo período, outro kairos. Mas a obra de Deus é a mesma obra. Aviva a tua obra no meio dos tempos. Deus está fazendo uma obra. Já não é a obra da criação, porque essa obra ele já fez, ele já descansou de sua obra de criação. No capítulo 4 de Apocalipse há um cântico de louvor a Deus que está no trono, porque pela vontade dele todas as coisas existem e foram criadas. Pela vontade, não pelo pensamento. Alguns pensam que se Deus pensou nas coisas, todas as coisas pensadas são parte da mente dele e querem falar de panteísmo, mas a palavra diz que não são criadas as coisas pela mente. Ainda que Deus conhece as coisas, elas não existem até que Deus, pela sua vontade, não só pela sua mente, mas pela sua vontade, fala, seja. Então aí começam a nascer as coisas criadas, que não existiam, que não são parte de Deus. Deus é único e eterno, e as coisas são criação dele, danada, criadas pela palavra dele e pela vontade
vontade de Deus. Pela tua vontade existem e foram criadas. Esse é o capítulo 4 do Apocalipse, da revelação de Jesus Cristo, onde Deus é reconhecido pela criação, por ter criado e sustentado todas as coisas. Mas no capítulo 5, que porque é outra obra depois de Deus, que está representado nos números 1, 2 e 3. Deus quis que além dele mesmo existisse a criação, e por isso a criação está representada no número 4. Mas depois da obra da criação, por causa da queda de alguns no céu, uma terça parte, e do homem nos seus inícios, e todos nós nascimos já caídos, então Deus tinha na manga dele outra obra. Como falou Jesus, meu Pai até agora trabalha, e eu trabalho, e essa outra obra de Deus é o motivo do novo cântico, agora no capítulo 5 de Apocalipse, que é o cântico da redenção, dirigido já não só ao Pai, sino também ao Filho, feito homem e cordeiro, porque nos redimiste. E aqueles seres angelicais, 24 anciãos, já se referem a nós. Os redimiste de toda tribo, povo, língua e nação, como disse o original grego, se referindo a nós, não a eles mesmos que nos pecaram. E eles não precisam ser redimidos, os anjos que não caíram, e os outros não foram redimidos, mas o homem que já nasceu, porque só Adão nasceu sem caída na carne, mas o resto, todos nós nascemos na carne. Então Deus, como o pecado entrou no mundo por um homem, e a morte também por um homem, seu Filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, condenou o pecado na carne e venceu o pecado na sua carne, e agora nos dá a comer da sua carne vitoriosa, para viver por ele e nos alimentar dele. E agora nele é que somos glorificados, porque ele já foi glorificado, como nossa glorificação, da qual o Espírito nos faz ir comendo e bebendo ao longo de nossa vida, até a vinda dele. Então a vida dele vai passando do Espírito à nossa alma e a nosso corpo ainda mortal e depois glorificado. Então a obra de Deus agora é uma obra de redenção, que já desde a mesma caída de Adão, já Deus falou, e incluso antes da queda, Deus já sabia que haveria queda, e por isso o Cordeiro já estava preparado desde antes da fundação do mundo. E por isso o Senhor falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, num contexto onde está dominando o rebelde. Façamos, aí está comprometido o Pai, e também está comprometido o Filho, para Deus ter um homem corporativo que contenha e expresse a Deus e reine em nome dele, representando a Deus, a natureza e o sentir de Deus. O homem que cairia teria que ser redimido. Então naquele façamos o homem já está implícita também não só a criação, sino a redenção, porque esse homem só o primeiro tinha nascido, mas Deus não falou façamos o primeiro, não, falou façamos o homem, ou seja, o homem corporativo, o gênero humano. Façamos o homem. Claro que fiz o primeiro, e claro que ele já sabia que cairia, e por isso quando falou façamos, involucrou também o Filho. O Filho sabia que ele também tinha que fazer uma parte, porque todas as coisas foram feitas nele. Ele é o que sustenta tudo,
Então ele teria que levar a morte de tudo sobre ele e depois ressuscitar e passar a sua ressurreição aos que ele recebessem. E esse seria também o trabalho do Espírito, tomar tudo que é do Pai e do Filho e passar para nós, os que ele recebêssemos ao Filho. Então, nesse façamos o homem, está o fazer divino do Pai e o fazer divino também, divino do Filho e o fazer divino do Espírito. E quando disse Deus, no segundo capítulo de Gênesis, nas segundas Toledot ou relações, as primeiras são aquele Tamerão dos 7 dias e as segundas são aquelas que aparecem no capítulo 2, 4b até capítulo 5, 1. Essa é a segunda relação, chamada Sefer Toledot Adam, livro das relações de Adão. As primeiras relações estão no capítulo 1 até o capítulo 2, 4a, que também na Septuaginta se chama de livro, Biblion, como dizer Sefer, que é a parte em hebraico, Biblion, livro, essa parte em grego. Da Septuaginta fala também livro das relações dos céus e da terra em sua criação. Assim é chamado a primeira parte, as primeiras relações da criação, desde Gênesis 1 até Gênesis 2, capítulo 4, parte A. Depois começa as segundas Toledot, o Sefer Toledot Adam, livro das relações de Adão, desde capítulo 2, 4, parte B, e todo o capítulo 2, o resto, e o 3, e o 4, e começo do 5. E aí diz Hela, Sefer, Toledot, Adão. Estas, o que está falando de 2.4b, este é o livro das relações de Adão. Então, nesse segundo documento, que incorporou como bibliografia Moisés e que uniu junto com os anteriores, nesse documento, aí aparece outra expressão de Deus parecida, mas não igual, sino complementária. Alguns pensam que esse outro capítulo é como se fosse outra história. Não, são capítulos diferentes de uma mesma história. Agora, o que falou, passamos o homem, agora fala com mais detalhes no segundo documento. E disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, Deus falando, Yahvé Elohim, que agora no segundo documento aparece com esse nome, Yahvé Elohim. No primeiro documento somente Elohim, no segundo Yahvé Elohim, porque agora é o Deus pessoal. Deus sempre é pessoal, mas às vezes quando está tratando com a criação, que não são pessoas, ele é como o Todo-Poderoso, formador e fazedor. Mas quando fala com o homem, já toma o nome de Yahvé, eu sou o que sou. Então, no segundo documento, nas segundas tabletas daquele Sefer Toledot Adão, livro das relações de Adão, onde se conta toda a história dele, desde que foi criado, do pó da terra, e depois Eva, e depois a queda, e depois a expulsão, e as promessas de redenção, e a história de Caim e Abel, e os demais que vieram da linha de Caim e da linha de Sete. Tudo isso é parte desse chamado por Moisés, a bibliografia de Moisés, o Sefer Toledot Adão, que ele incorpora em Gênesis. Então aí nessa segunda parte, aí é quando aparece essa expressão de Deus,
far-lhe-ei ajudadora idônea. Mas o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nos dá uma dica importante. Ele disse aí, naquele capítulo 8, que Adão é figura daquele que viria. Ou seja, Cristo. Adão é figura de Cristo. Assim como em Efésios vemos que Eva é figura da igreja. Portanto, temos que ter a leitura daquela criação do homem e da mulher, que também é o homem, os dois são o homem. Deus chama os dois Adão, diz capítulo 5, verso 2, Deus chamou o nome deles Adão. Só depois da queda foi que Adão chamou a Isha, que era varoa, porque varão é Ish, e varoa é Isha. Só Adão, depois da queda, foi que chamou de Eva a Isha. Mas Deus chamou aos dois juntos de Adão. Assim está no capítulo 5, chamou o nome deles, Adão. Então, esse mistério de Cristo e a igreja estava já tipificado quando Deus falou: far-lhe-ei ajudadora idônea. Esse homem era a figura de Cristo. Então, aí nessa figura, far-lhe-ei, que nos lembra façamos, agora far-lhe-ei, nos damos conta de que maneira foi feita ela. E por isso estávamos falando que naquele façamos está a obra de Cristo. Porque para ser feita Eva, Adão tinha que passar pela morte. Esse sono profundo que representa a morte. E ser ferido no costado, como Cristo foi ferido no costado. E tomaram dele o mais perto do seu coração. E com aquilo tomado do próprio Cristo, aquilo que ele tomou do mais perto do seu coração, foi que Deus lhe fez e lhe trouxe. E vamos ver outra palavra que não está nas traduções, mas se está no hebraico. Então vamos dizer essa palavra, porque é uma palavra-chave. Não somente disse que Deus lhe fez uma mulher e a trouxe a Adão. A palavra exata é: Deus lhe edificou uma mulher. A primeira vez que aparece o verbo edificar, o conceito de edificação, aparece relacionado com a mulher, porque ela é a casa de Deus, ela é a noiva, ela é a esposa. Então, por isso, Deus usou esse verbo no hebraico: lhe edificou uma mulher, com a costela que tomou dele, com a carne e osso dele. O que ele se deu foi a base da existência dela. Isso nos ensina como também nossos homens, que somos figuras de Cristo, como elas são figuras da igreja, nós temos que aprender a ceder para que ela seja feita ajudadora idônea. Se Jesus não cedia, ela não era feita. Essa é a psicologia da mulher. O homem tem que amar primeiro. Não está bem não se esperar só ser amados, sem amar primeiro. Não podemos coletar sem semear. E isso é parte da verdadeira masculinidade. Tem que amar primeiro, como o Senhor nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, sabendo que nós seríamos fáceis, sabendo que sofreria, aceitou sofrer. E pelo gozo posto diante dele, menospreciou o opróbrio, como disse o Espírito, por Lucas, no livro dos Hebreus, ou aos Hebreus.
Então, amados, aí vem essa parte do façamos do filho. Como foi feita Eva? Porque Adão aceitou a morte, aceitou ceder para que Deus tomasse dele e fizesse para ele uma cooperadora, uma ajudadora idônea. Porque antes de fazer, para que ele entendesse a diferença entre simplesmente ajudadora e ajudadora idônea, ele permitiu que ele colocasse nomes aos animais, que também ajudam o homem. O cavalo ajuda, o jumento ajuda, a vaca ajuda, a galinha ajuda para o desayuno, o ovo, o leite, para carregar qualquer mandioca, o jumento. Ajuda, mas essa ajuda não é idônea, não é como ele. É ajuda sim, mas tinha que ser como ele. A sua imagem e semelhança, diz primeiro, e depois que disse Adão: esta é agora como eu, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Olha essa psicologia feminina. Do varão foi tomada. Ela aprende a responder o varão. Se o varão ama primeiro ela. Então aí vem esse processo de Deus, desde o princípio. O que Deus está fazendo em toda a Bíblia é esta edificação. Já nos tempos de Jesus, ele fala da mesma coisa com outras palavras, mas no fundo é a mesma coisa. Ele disse assim: um rei, que era seu pai, que é seu pai, quis fazer bodas a seu filho. Olha que frase simples, mas que mostra o propósito eterno de Deus, o que ele quis. Que o que Deus, o Pai nosso, quis fazer bodas a seu filho. É a mesma coisa que está detrás dessa frase: far-lhe-ei ajudadora idônea. Não estava falando só de Adão e Eva, ainda que sim, mas não só, porque ele estava falando, como disse também Paulo pelo Espírito em Efésios, grande é este mistério. Mas se eu digo isto, vinha falando de que a mulher foi feita da carne e do osso do homem. Mas depois disse que esse mistério se refere a Cristo e à Igreja. Ou seja, que o mistério do matrimônio do que fala a Bíblia, grande é este mistério, é um mistério subsidiário a outro mistério maior, que se expressa através dessa figura do matrimônio natural humano. E esse mistério maior é o mistério de Cristo e a Igreja. Esse é o mistério de Cristo, a Igreja, como diz Efésios 3, versos 6 e 7. Vem falando desde os primeiros versos do capítulo 3 de Efésios, do mistério de Cristo, e por fim explica no verso 6 qual é esse mistério. Que os gentios são coerdeiros, sim, membros do mesmo corpo. Esse é o mistério de Cristo, o corpo de Cristo, a Igreja. Assim como o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a Igreja. E essa é a chave da toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. E no Apocalipse encontramos de novo ao Cordeiro e encontramos de novo a noiva, já para ser a esposa do Cordeiro. Ou seja, o que começou lá, essa edificação dela. Eva é a edificação, a Igreja é a edificação. O que Deus tem estado fazendo ao longo dos tempos, a obra que Ele tem avivado e reavivado na medida que passa nos tempos e se vão definindo os homens, mulheres e varões.
Aí então Deus vai avivando sua obra, como disse Abacuque. Aviva tua obra no meio dos tempos. Então ele está fazendo um homem coletivo, que é a esposa, que é o edifício espiritual, a casa espiritual de Deus. Aquelas casas físicas serão figura da casa espiritual de Deus. Sendo ele, como um irmão estava orando aqui, no mesmo espírito, e essa era a oração do espírito, a carga do espírito, o irmão orava, como está escrito aí naquele Salmo 91, que ele é a nossa habitação também, assim como nós somos a habitação dele, ele é a habitação nossa. Esse é o mistério de Cristo, e essa é a obra que ele está fazendo ao longo dos tempos. Portanto, se estamos no fim dos tempos, essa obra tem que estar chegando ao fim, pelo menos nos vencedores do remanescente. Porque cada kairos, cada período de tempo, é para conseguir um logro, o objetivo parcial, para colocar o fundamento do seguinte trabalho. E por isso fala os tempos. E depois Paulo fala economia do cumprimento dos tempos. Por quê? Porque quando Daniel começou a falar das mesmas coisas que fala aqui nosso irmão Abacuque, o profeta Abacuque, aí Daniel começa dizendo assim, que viu aquela estátua Nabucodonosor, e ele também viu e entendeu, e fez um resumo, tirou uma conclusão antes de reinterpretar, ele, a conclusão está no capítulo 2, se vocês querem me acompanhar, Daniel, capítulo 2, e vamos ver a quinta essência, as implicações do que ele viu. Não somente ele contou o sonho e a interpretação, sino que tirou umas implicações, umas conclusões sintéticas, que está no capítulo 2. Diz o verso 19, então, do capítulo 2 de Daniel, em relação com Abacuque, então o segredo foi revelado a Daniel em visão de noite, pelo qual abençoou Daniel ao Deus do céu. E Daniel falou e disse, seja bendito o nome de Deus de séculos em séculos. Ele se deu conta que Deus passa por todos os séculos. O Deus bendito está fazendo uma mesma obra ao longo dos tempos. Algo que estava de eternidade passada no coração dele e que vai concluído a durar eternamente com ele no futuro. Esse é o Deus bendito, o Deus de Sem. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, de séculos em séculos. E diz mais, porque é bendito por todos os séculos? Porque ele governa, tem poder sobre todos os séculos e entende o que está fazendo e nos faz entender, como também falou Abacuque. Aviva a tua obra no meio dos tempos, faz-la conhecer, faz-la entender no meio dos tempos. E essa é a parte de aqui, diz assim, seus são o poder e a sabedoria. E quem que é o poder e a sabedoria de Deus? Não é Cristo? Não é isso que nos ensina o Espírito Santo pelos apóstolos? Que o poder de Deus e a sabedoria de Deus é Cristo? Alguns pensam que se leem Daniel se estão afastando de Cristo, quando é Cristo, o Espírito de Cristo, que moveu as indagações de Daniel e respondeu a ele. Como disse Pedro, pelo Espírito, o apóstolo Pedro nos ensina na segunda carta dele, que o Espírito de Cristo estava nos profetas que indagavam acerca dessa grande salvação, que tem duas partes.
Uns padecimentos na primeira vinda e umas glórias depois, na segunda vinda. E isso é parte do Evangelho, do reino. Jesus, quando está falando de Daniel e destas profecias de Daniel, inclusive as coisas difíceis do tempo do fim, de nossos tempos, aí ele está falando, primeiro, Apocalipse, tudo é a revelação de Jesus Cristo. E logo Jesus em Mateus 24, quando vem falando da alerta amarela, que aconteceria isto e aquilo, mas ainda não era o fim, só alerta amarela, mas depois começariam certos princípios de dores, agora a amarela virou laranja, mas quando chega o fim é alerta vermelha. Ele disse, e será pregado este Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. E quando falou fim, portanto, quando virdes no lugar santo de que falou o profeta Daniel, aquele que lê, entenda, temos que ler e entender Daniel por vontade de Jesus Cristo, porque o que Daniel enxergou foi a Cristo, que é o poder de Deus que controla toda a história, que tem nas mãos o livro que ninguém pode abrir nem fechar, a quem o próprio Pai deu autoridade ao Filho, ele que abre o livro. Ele abre e ninguém fecha, e também quando fecha ninguém abre. Então, o poder de Deus é Cristo, a quem Deus colocou a sua destra, a destra do seu poder. Deus decidiu não fazer nada sem seu Filho. Nem sequer uma pequena folha de grama. Todas as coisas foram feitas por Deus por meio do seu verbo. A criação foi por meio do verbo. A revelação por meio do verbo. Ninguém pode vir ao Pai senão pelo Filho. Mas aquele que vê o Filho, vê o Pai. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Alguns estão querendo, diz que honrar a Deus, adorar a Deus contra seu próprio Filho. Mas aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Grande tragédia do judaísmo, que não é messiânico, e do Islã, que não quer aceitar o Filho. Quem não tem o Pai, não tem o Filho, não tem o Pai. Quem nega o Filho, nega o Pai. Temos que estar muito claros nestas verdades que estão cortando a cabeça de nossos irmãos em outros lugares. E agora muita gente dos que estão fazendo essas decapitações estão chegando também no Brasil, e já também chegaram guilhotinas do governo mundial para o Brasil. Então, nestas coisas temos que ser muito claros. Temos que confessar o Filho. Aquele que confessa o Filho tem o Pai. Quem não confessa o Filho não tem o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Então tudo o Pai faz através do Filho. Delegou a arquitetura. E esse é um gol de Ferreira de Almeida, porque a tradução do Filho como arquiteto de Deus, como sabedoria, arquiteto de Deus, em Provérbios 8, escrito pelo filho de Davi, Salomão, ungido pelo Espírito para falar como eu a sabedoria, que é Cristo. E agora diz aqui o poder e a sabedoria de Deus, Cristo. E agora explica mais, por que diz que Ele é o poder?
porque Ele que muda os tempos, Ele que coloca os reis e Ele que tira os reis, Ele que dirige a história, mas também Ele é a sabedoria, não só para Ele entender, sino para Ele fazer entender aos seus santos, no meio dos tempos, a sua obra. O mundo não entende e não compreenderá os ímpios, mas o povo de Deus compreenderá aos poucos, na medida que vão se cumprindo as profecias, o cumprimento delas é a interpretação de Deus. Não temos que nos adiantar muito, temos que estar de olho nas sinais dos tempos, que o cumprimento que Deus vai dando a sua palavra, porque ela não é interpretação privada, é a interpretação de Deus e o cumprimento dela. Então agora, quando explica de tempos e idades ou estações, ele disse aqui, Daniel 2:20, seja bendito o nome de Deus de séculos em séculos, porque seus são o poder e a sabedoria. Ele muda os tempos e as idades. Ele que disse, até aqui chegaste, Babilônia, agora vou dar lugar à Média e à Pérsia. Enquanto está Média e Pérsia, Grécia fica esperando. E só quando se cumpra o tempo da Pérsia, virá a Grécia. Enquanto Grécia está em seu devido tempo, Roma fica esperando. E quando termina o tempo da Pérsia, da Grécia, chega o tempo de Roma. E também Paulo estava nos começos do tempo de Roma. E ele sabia o que falava Daniel, porque ele se referia a isso, porque Jesus mandou ler e entender Daniel. E Paulo tinha Daniel na mente e fala com a linguagem dele. Em 2 Tessalonicenses, ele disse, e vocês agora sabem quem está detendo o anticristo, até que ele a seu devido tempo, porque antes de vir o anticristo tinha que terminar o tempo de Roma, assim como antes de começar o período de Roma tinha que acabar a Pérsia e assim para trás, Grécia, Pérsia, Babilônia. E ainda antes da Babilônia, João olhou para trás do próprio Daniel, porque Daniel só falava desde o tempo de Babilônia para frente, mas João olhava para trás de Roma. O tempo de João era Roma e detrás era 5 que já tinham caído quando Roma estava em pé. 5 antes de Roma foi Grécia, e antes Pérsia 2, antes Babilônia 3, mas antes da Babilônia Assíria 4, e antes de Assíria Egito 5. 5 cabeças já caíram. Uma disse João, que era Roma, e a que vem de Roma vai ser por breve tempo, que são aqueles 10 chifres que surgem do que foi o Império Romano, que foram 10 monarquias que se uniram no Clube dos Bilderberg para criar a União Europeia como trampolim para o governo mundial. E por isso, no meio desses 10 chifres da União Europeia, que surgiram do que era o Império Romano, aí entregaram já o poder a um chifrinho pequeno. Sim. Porque a União Europeia é o berço do chifre pequeno. Mas eles têm que se engrandecer até quando já esteja levantado o templo, que já está pré-fabricado, mas não levantado. Mas por isso estão havendo hoje mesmo, problemas em Jerusalém. Porque os judeus ortodoxos já querem levantar o templo. E é necessário que se levante para que aquele pequeno chifre que surgiu no meio da União Europeia
salte para o trono vacante do governo mundial, que só pode ser depois da restauração do templo. E ele se sentará no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus, e colocará a imagem dele, a imagem da besta, que é a abominação desoladora, para ser adorada no templo. Posso fazer uma pergunta? Quando o senhor falou esse projetar esse chifre para esse trono, como uma pessoa ou como nação? Ou seja, não necessariamente nação, sino pode ser uma pessoa, porque a vezes chifre significa uma pessoa, ou a vezes significa um cargo ocupado, o mesmo cargo por várias pessoas. Por exemplo, o Papa. Pio XII era o Papa. João XXIII, o Papa. Paulo VI, o Papa. João Paulo II, o Papa. João Paulo I também. Depois, Bento XVI, o Papa. Francisco I, o Papa. Um cargo, mas muitas pessoas. E assim acontece também, disse primeiro 4 reis, mas não 4 pessoas. Um rei era o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas Evil-Merodach, quem era? O rei da Babilônia. Sim. E Nabonido, o rei da Babilônia. E Belsassar, o rei da Babilônia. Merodach Baladan, o rei da Babilônia. E assim também, o segundo rei, mas não segunda pessoa, o rei, era o rei da Pérsia. Dario Medo, Ciro Persa, Cambises, Esmerdes Bardiya, Dario Persa, Xerxes, Artaxerxes, etc. Era o rei da Pérsia. Sim. Disse, ainda haverá 3 reis na Pérsia, e o quarto se fará de grandes riquezas e levantará todos contra o rei da Grécia. Ou seja que o posto, o cargo, pode ser ocupado por um ou por mais de um. O chifre às vezes significa uma pessoa e às vezes uma dinastia dessa mesma pessoa. Ou seja, várias pessoas ocupando o mesmo cargo. Temos o exemplo de Alexandre Magno, que era do leopardo, aquele chifre grandão. O chifre grande, o rei primeiro da Grécia. Esse chifre era só uma pessoa, Alexandre Magno. Era um chifre grande, mas era uma pessoa só, Alexandre Magno. Mas foi quebrado e saíram 4 pequenos, e cada um dos pequenos era uma dinastia. E Ptolomeu I, rei do Egito, um dos diádocos, dos generais amigos de Alexandre, que o reino dele foi dividido em 4 asas, 4 cabeças, 4 chifres do leopardo, do capítulo 7 de Daniel, o Império Grego. Esses 4 diádocos, os generais, Antígono, e outro Cassandro, e Seleuco dos Seleucidas, e Antíocos, e os Ptolomeus do Egito. Um pegou Macedônia, outro Trácia, outro Síria, outro Egito. E eram 4 chifres pequenos, mas era cada um uma dinastia. Ptolomeu I, Ptolomeu II, Ptolomeu III, Ptolomeu IV, Ptolomeu... Era o mesmo chifre, mas distinta pessoa ocupando o mesmo lugar, o mesmo cargo. Então, por isso, às vezes, o chifre é só uma pessoa, e às vezes é um cargo ocupado por várias pessoas que heredam esse cargo. Às vezes pode ser dinasticamente, por geração, mas no caso de Alexandre não, porque disse que não teve filhos, Alexandre, que não deu o reino a seus filhos, sino aos generais dele. E assim também, aquele chifre pequeno que surge dentro dos 10 que surgiram do que foi o Império Romano, esse chifre já surgiu, porque já os 10, do que eram 10 monarquias, e depois as 10 nações com que começou a União Europeia, no Tratado de Roma, através de várias pessoas, que foi o Clube dos Bilderberg, onde o círculo interior que convida os demais são as monarquias e seus amigões, que são 10. E daí vai crescendo, porque aquele governo mundial se vai entregar a ele não só 10. 10 é o berço,
mas depois lhe será entregue toda tribo, povo, língua e nação. Por isso esse número de 10 tem que crescer até abranger toda a humanidade. Mas a parte da Europa é só o berço. Então já surgiu o posto de presidente dos presidentes, do presidente do Conselho Europeu. Já surgiu. Como o chifre pequeno, já tem se estado engrandecendo. Já tem um sucessor na Europa. Mas a verdadeira sucessão não é a Europa. A Europa é o berço. A sucessão é no trono do governo mundial, o anticristo. Mas isso é depois do templo ser levantado. Então estamos nessa parte do Kairos final. Sim. Já o governo da Europa já existe. Mas ainda o trono do governo mundial está vacante. Mas a gente, as elites que estão detrás do processo da Europa e da globalização, eles dizem que a Europa é o embrião do governo mundial. Então, uma pessoa que surge do meio da Europa pode ser o melhor aspirante para o trono global. Porque a Bíblia diz que os 10 entregaram seu poder e autoridade à besta. Ou seja, que é uma pessoa que surge no meio da Europa, que vai se sentar no governo mundial, mas está impedindo algo. O templo ainda não está restaurado. E agora há problemas porque Israel quer levantar o templo. Mas os outros não querem que se levante naquele lugar, que é o lugar próprio do templo, que esse lugar escolheu Davi quando Deus perdoou a ele o pecado de ter contado o povo para ver com quem o povo contava, quando nós não podemos confiar na mão humana, sino em Deus. E por isso o anjo diminuiu, Deus lhe deu para escolher entre 3 castigos a Davi, e Davi escolheu um para não cair na mão dos homens, e veio aquela peste e dizimou o povo de Israel, para que Davi não confiasse na mão de Israel, sino na de Javé. Mas aí Davi se humilhou, e na era de Ornã, Jebuseu, parou aquela peste e aquele castigo de Deus. Então aí foi o lugar para levantar o templo. Aí, na era de Ornã, Jebuseu, Jebus, que era o nome da antiga Jerusalém. Então, nós temos que ver em que hora nós estamos agora. E por isso é que se fala dos tempos. Porque quando você vê, cada um desses tempos está descrito, tem vários livros que se referem a cada tempo. Tem profecias para o tempo da Babilônia, profecias para o tempo da restauração, que depois da Babilônia já não era espalhar pedras, sino recolher pedras. Já não era dispersão, sino retorno. Já não era cativeiro, sino restauração. Mas depois tinha que vir um terceiro Kairos, contando desde Daniel para cá, que era a Grécia. Porque antes de chegar a Roma, onde nasceria o Messias, e a igreja, então tinha que se preparar a transição do gueto de Israel à universalidade da igreja. O que não cumpriu Israel vai cumprir a igreja. No Cântico de Moisés, que aparece em Deuteronômio 32. Aí está dividido em 3 partes. A primeira parte, os primeiros versos, é o noivado de Deus com Israel. Mas na parte central, a segunda parte, Israel prevarica contra Deus e provoca ciúme de Deus com outros deuses. E Deus disse: como me provocaste a celos com outros deuses que não são deuses, eu também vou te provocar a celos com outro povo que não é povo. E aí quando Deus decide tomar ovelhas de outro redil, dos gentios, para seu corpo. Mas a terceira parte final do Cântico de Moisés, que aparece na boca dos vencedores no tempo do fim,
em Apocalipse 15, Deus retorna para Israel de novo. Mas o Israel que reconhece o Messias e recebe o Espírito, como está prometido em muitos versos da Bíblia, mais dos que você imaginava. Este assunto do retorno de Israel, Deus lhe dedica muitos capítulos da Bíblia, porque não quer que ignoremos esse mistério. Porque ele disse, primeiro disse assim: o reino será tirado deste povo e dado a outro povo que dê os frutos dele. Mas isso não é para sempre. Não é para sempre que Deus vai se esconder de Israel. No final ele retorna. E eles reconhecem aquele que traspassaram e choram. E irmão, nesses dias já estamos começando a ver igrejas de Israel, judeus. Eu tenho estado lá várias vezes. E uma vez conversando com os irmãos da igreja em Eilat, a última cidade do sul de Israel, eu perguntava para eles, judeus da igreja em Eilat, na cidade de Eilat: irmãos, vocês são judeus? E um irmão judeu me disse assim: irmão Jim, em Cristo, nem sequer me falou no Messias, me falou: em Cristo já não há judeu nem gentil. Amém, Senhor. Um judeu. Me falando ele lá, parte da igreja de Cristo, ele lá, judeu, ele. Os irmãos da igreja lá. Ah, meu Deus. E conheço os outros irmãos também, de Tiberíades, tem irmãos em Tel Aviv e em outros lugares, que estão vindo já à igreja. Incluso há um rabino messiânico que vive solitário no sul do Negev, lá no deserto do sul. Negev é o sul de Israel. Eu vi o depoimento dele. Ele disse que ele chegou a conhecer a Jesus como Messias lendo os livros antigos das orações dos ortodoxos. Não lendo o Novo Testamento. Eu tenho esses livros, eu também tenho lido. E ele lendo livros que recebeu dos ortodoxos, que tem orações da antiguidade ao longo dos tempos até hoje. Nessas orações, ele lendo no Negev, se converteu a Cristo e aceitou a Jesus como Messias, sem ler o Novo Testamento. Ninguém pregou para ele, só lendo as orações antigas. Como aconteceu agora também com um muçulmano, que começou a ler o Corão, e lendo o Corão se converteu a Cristo. Lendo o Corão, descobriu que no Corão se fala mal de Jesus, que ele é Maomé. Fala que Maomé é pecador, mas que Jesus é o Verbo, e que Jesus é o Messias, e que nasceu da Virgem Maria, e até crê naqueles milagres apócrifos que aparecem dos meninos, o evangelho árabe da infância, que Jesus fazia passarinho de barro quando era menino, soprava e saía voando. Isso Maomé cria, está no Corão, e os que são verdadeiros crentes do Corão têm que crer que Jesus é o Messias, é o Verbo, que subiu ao céu, assim como Elias e como Enoque, e que vai voltar. O próprio presidente do Irã, o antigo Ahmadinejad, na ONU falou que o Mahdi deles viria com Jesus Cristo. E eles creem que Jesus Cristo voltará. E aquele muçulmano lindo, o Corão, se converteu a Cristo. Não lendo a Bíblia, lendo o Corão. E agora escreveu um livro contando todo o processo dele, você pode encontrar na internet. E muitos outros estão se convertindo. Que coisa, Senhor! O Espírito trabalha como uno não imagina. Abre os olhos dos que são sinceros e permite tirar as verdadeiras conclusões. Então, irmão, por causa da hora, vou avançar um pouquinho aqui. Diz aqui, Daniel capítulo 2, mas tenha liberdade de fazer perguntas, irmão, ou intervir, não só. Se são perguntas, fazemos juntos a Deus
entre todos, queremos que Ele nos vai ajudar a responder. Amém? Então disse, Daniel 2:21, Ele muda os tempos e as cidades, esse é o poder. Tira reis, coloca reis, esse é o poder. Dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, essa é a sabedoria. Aviva a tua obra no meio dos tempos, faz-la entender no meio dos tempos. Então, é isto mesmo que vem falando aqui. E essa visão de Nabucodonosor, esse sonho da cabeça de ouro, Império Babilônico, um templo, e os braços de prata, templo Medo-Pérsia, outro templo, os templos, e aquele bronze do ventre e muslos de bronze é Grécia, e as pernas de ferro é Roma, e os dedos dos pés, nossos dias. E em nossos dias, o Deus do céu vai levantar aquela pedra que vai cair, que é Cristo. Essa é a verdadeira pedra que vai cair. A segunda vinda de Cristo, que vai derrubar não só um pouquinho do planeta, não, toda a história vai derrubar. E vai crescer um monte grande. O reino do Altíssimo e do Santo do Altíssimo, que não será entregue a outro povo. Esse reino é a economia da plenitude dos tempos. Os demais tempos são cursos necessários. Primeiro tem que aprovar para passar a segundo, e tem que aprovar segundo para passar a terceiro, e aprovar terceiro para passar quarto. Deus, meu filho, se assenta, eu vou colocar todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Isso é a frase que sintetiza tudo. O Pai deu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra ao Filho, lhe deu o livro, e ele começou a abrir esse livro desde a ascensão. Desde a ascensão o Senhor começou a enviar os jinetes e seus cavalos. E agora o quinto selo também já está em andamento, se está enchendo de mártires o paraíso. Milhões de irmãos estão morrendo nestes 2 últimos séculos. Tem morto mais mártires por Cristo que em todos os 19 séculos anteriores. E o sexto selo já está dando sinais. Irmãos, o Polo Norte, um promedio de 55 quilômetros por ano se está correndo, já não está mais no Ártico, agora está na Sibéria, já se está inclinando. Em qualquer momento os cientistas, não são os profetas, e não só a Bíblia, os cientistas dizem que em qualquer momento os polos magnéticos do globo mudam, que é algo que temos que ver com mais cuidado. Mas já 5 selos estão em andamento, e o sexto já começa a mostrar os bigotinhos na volta da esquina. Qualquer momento. Antes, Senhor Jesus. Antes os pinguinos chegavam até Cabo Frio, agora já estão chegando em Salvador, Bahia. Algo está acontecendo aí. Tinha lugares que não hacía frio, agora faz. E outros que não hacía tanto calor, agora faz. Uma irmã teve uma visão. Ela viu que o globo dava volta e que o plano, o mapa da América já não estava parado, sino acostado, e a linha do Equador passava desde Canadá até a Argentina, e falou uma voz para ela: a era do calor. A Bíblia diz que estando o sol ao meio-dia, vai se pôr. E que os céus vão ser enrolados como um pergaminho. Mas me estou adiantando nisto, mas temos que ir um pouco mais devagar aqui nesta parte. E diz: Ele revela o profundo e o escondido, conosce o que está em trevas, e com Ele mora a luz. A ti, ó Deus de meu espaço, te dou graças, te louvo, porque me tens dado esse dom, sabedoria e força, e agora me tens revelado o que te pedimos, pois nos tem dado a conhecer o assunto do Rei.
Sabe qual era o assunto do rei? Conhecer o que seria do rei nos futuros. A história do governo na terra está nas mãos de Deus. E ele que disse quando começa e quando termina. Um irmão, faz pouco tuvo uma visão. E na visão via o Senhor Jesus que falou para ele: agora vou caminhar na terra. E na medida que vou caminhando, os terremotos irão acontecendo. E eu decido qual é o edifício que cai e qual o edifício que fica. Assim falou o Senhor para um irmão que é profeta. Vou começar em poucos dias, mano, a caminhar pela terra e a estremecer a terra. Já assim aí nos polos, já foram dadas este ano. O primeiro eclipse solar, sim, no dia do primeiro dia do ano bíblico, primeiro de Aviv Nissan, que foi 4 de abril. Esse dia houve um eclipse solar no Polo Norte. E agora, dia 13 de setembro, primeiro do 7º mês, está em dia das trombetas, que outros chamam dia de Rosh Hashanah, ou Ano Novo Civil, já não religioso bíblico. Houve outro eclipse solar, mas no Polo Sul. Já Deus está dando sinais nos polos. E a Bíblia fala da mudança dos polos. Quando todos venham contra Israel. E o que está acontecendo lá na ONU? Todos contra Israel. Já, irmão, quando as nações venham contra Israel, o Senhor disse: nesse tempo subirá a minha ira e vou pôr a minha mão sobre eles. Vai estremecer tudo. Precisamos mais tempo. Por enquanto, vamos avançar um pouquinho, se você me permite, em Abacuque, porque isso necessita mais tempo. Então vamos para Abacuque, por causa da hora. Vamos dar uma leitura rápida, porque depois precisamos uma leitura minuciosa, como que está comendo frango, né? Bem, não está engolindo cru, nem tragando inteiro, tem que masticar. Então escuta: na ira lembra-te da misericórdia, e começa a descrever a segunda vinda. Deus virá de Temã, que é no sul de Israel. Não nega. Lá fica Temã, onde ele faz temanita. Verdade suíta, aqueles amigos de Jó. O santo de um monte de Parã, que também fica no Negev, no sul. Em Isaías 63 fala que ele vem de Bosra, que fica lá, nessa região. E seus vestidos brancos manchados de sangue, porque vem pisando as uvas ponçonhosas. Porque na Bíblia fala das uvas, que é as igrejas dos pâmpanos, que é da videira de Cristo, mas também há outras uvas ponçonhosas, venenosas, e uma vendimia que o Senhor pisará, e o sangue subirá até os freios dos cavalos. Então diz aqui: virá de lá, sua glória cobriu os céus, a terra se encheu dos seus louvores, o resplandor foi como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava escondido. Já vindo em glória, resplandecendo, e ainda seu poder está escondido. Quanto mais poder que tem, parece que está derrubando tudo, mas está escondido o seu poder. O que está mostrando é só um pouquinho. Tudo está caindo, o poder está refulgindo, mas ainda está escondido. Meu Deus, que maravilha! Essa é a segunda vinda de Cristo. Mas antes da vinda, tem que vir estas catástrofes. Diante, não de trás, não depois, antes. Diante do seu rosto ia a mortandade, e a seus pés saíam carvões encendidos. Se levantou, me viu a terra,
olhou e fez tremer as gentes. Os montes antigos foram desmiuçados, como está escrito no 6º céu e na 7ª taça, e no Salmo 46, e em outros lugares também. Os collados antigos se humilharam, seus caminhos são eternos. Tenho visto as tendas de Cusã, que é a África Negra, em aflição, e as tendas de Madian, que é a Arábia, de Madian, um dos filhos de Abraão com Quetura, tremeram. E agora disse aqui o verso 8, que nos lembra do que falam algumas das trombetas e taças, nos rios, se convertindo em sangue. Te iraste, ó Javé, contra os rios? Contra os rios tiraste? Foi tua ira como o mar, quando montaste em teus cavalos, em teus carros de vitória? Se descobriu inteiramente teu arco. Os juramentos às tribos foram palavras seguras. Fendiste a terra com rios, te viram e tiveram temor os montes. Passou a inundação das águas. Esse é tsunami, irmãos, com a mudança dos polos. Tsunami, as ilhas fugindo, os montes mudando a geografia, se desmiuçando. E aqui, quando fala dos rios, irmãos, escutem isso, por favor. No tempo de Egito foi convertido em sangue, o Nilo. E ele disse que ele repetiria estas coisas maiormente depois. Todavia, não é o 6º céu, está entrando, mas não tem entrado. E só no 7º céu são as trombetas. E só nas primeiras 3 trombetas começa a tocar as plantas, os ventos parando, as águas dos rios, dos mares, 1/3, porque as trombetas são só 1/3 do juízo, o resto do juízo são as taças da ira. Irmãos, e ainda não tem começado o 7º céu, mas já existem mais de 40 rios convertidos em sangue. Já você pode ler, documentado na internet, quais rios, quando apareceram assim, como, onde. Mais de 40. E ainda nem sequer veio a primeira trombeta. Mas é a 3ª parte dos rios que vai ser afetada. Já em Colômbia, eu venho da Colômbia, no Pacífico da Colômbia, já choveu sangue. Sangue choveu. As enfermeiras examinaram sangue. E que diz a Escritura aí, em Joel, e citado por Pedro, que o Espírito seria derramado e jovens, filhos, filhas, anciãos, profetizariam, teriam sonhos, visões, e também sinais nos céus, o sol escuro, a terra se vestindo de sangue, e também na terra sangue, e também fogo e fumaça. Está acontecendo já muitas dessas coisas. Eu conheço os 3 últimos vulcões que explodiram lá em Chile. O último deles, o Calbuco, ficava na frente da casa de uns irmãos amigos meus, que nós íamos lá em Puerto Montt, passando a Polincay, e eles moravam frente ao vulcão. Nós falávamos, vosso vulcão, fazia 400 anos, estava apagado. E um dia começou uma pequena fumarolinha, e umas pessoas começaram a filmar a fumarola. E explodiu diante das câmaras o vulcão, irmão. E aquela fumaça cobriu a Patagônia, chegou até o sul do Brasil, cobriu também o Uruguai. Fumaça, fogo, saindo por todas as partes da terra, daquele círculo de fogo do Pacífico.
muita coisa já avançada e nós ainda pensando que vai faltar muito tempo. Então a Escritura nos advirte. E quero falar algo de Brasil. Eu não vou ser dogmático. Se você encontra uma resposta melhor que possa livrar o Brasil desse perigo, oxalá, eu gostaria. Mas escutem, irmãos, a Bíblia diz que cairá aquela grande pedra, asteroide chamado Absinto, que vai contaminar a terça parte dos rios da terra. Sabem uma coisa, amados irmãos? A única parte da terra onde estão a terça parte dos rios é Sudamérica. Nenhum outro continente tem a terça parte dos rios. Somente a América do Sul tem a terça parte. Tem sido já feito a medida. Isso é exato. Eu fiz, outros irmãos fizeram. E sabem uma coisa? Os maiores rios estão distribuídos em duas bácias. A bácia do Rio da Prata e a bácia do Rio Amazonas. E o que separa as duas bácias é a Chapada dos Parecis, lá no Pantanal Mato Grossense para Rio. De lá vêm os maiores rios para o Amazonas e para o Rio da Prata. Você pode, desde Colômbia, desde o centro da Colômbia, você pode tomar um barquinho na chalupa, como quiser, pelo rio Baupés e vai desembocar no Rio Negro. Pega o Rio Negro, desemboca no Rio Amazonas. Pega o Rio Amazonas até a desembocadura do Rio Madeiras. Vá pelo Rio Madeiras até a desembocadura do Rio Mamoré, na divisão de Brasil com Bolívia. Sube pelo Rio Mamoré até onde desemboca o Rio Guaporé. Entra pelo Rio Guaporé e chega no Pantanal Mato Grossense, que nasce da Chapada dos Parecis. E aí no mesmo Pantanal sai o Rio Paraguai, que chega e se junta com o Paraná, que se junta com o Uruguai, chega no Rio da Plata, chega em Buenos Aires. Tem pessoas, eu li um livro de pessoas que fizeram um percorrido em rio pelo interior da América do Sul, desde o interior, desde o centro da Colômbia até Buenos Aires. Só da Chapada, desde Madeira, Xingu, Taparrós, debaixo do rio Amazonas, debaixo, tem outro rio igual ao Amazonas, chamado rio Hansa, que já foi descoberto, debaixo das pedras, debaixo do Amazonas, outro rio igual de grande. Não há continente que tenha a terça parte do rio, senão somente a América do Sul. Se a terça parte dos rios vai ser contaminada por um asteroide chamado Absinto, como vai cair na Europa? Como vai cair na Rússia? Como vai cair em Puerto Rico? Podem outros cair, provocar tsunamis e coisas, mas para contaminar a terça parte, não sei como será, eu estou especulando, mas me parece o mais provável que vai cair no Brasil, para afetar as duas bácias e contaminar a terça parte dos rios. Porque se cai lá, porque como uma pedra imensa vai contaminar a terça parte dos rios, será que vai explodir e cada pedacinho vai cair no rio? Não sei, Deus poderia fazer também, mas eu acho que quizá mais possível seria melhor. Mas, irmão, a Bíblia diz que vai cair aquela pedra na terra e vai contaminar a terça parte do rio. Sim. Então é o mais provável que vai cair no Brasil, irmão. Não muito longe daqui. Só tem que ir para Mato Grosso e chegar na Chapada dos Parecis, que divide as duas bácias, e cair aí e contamina toda a baixa do Amazonas e toda a baixa do Rio da Prata, desde Colômbia até Argentina.
Tiraste contra os rios, Senhor? Disse Abacuque. Parece que sim. Não é por culpa dos rios, é por culpa dos pecados dos homens. Então, amados, por causa do tempo, eu vou parar aqui, porque amanhã, se Deus permite, daríamos continuidade, e não quero correr agora, senão ir devagar, que os irmãos podamos seguir a Bíblia como nos propusemos no início. Amém. Vamos orar, irmãos. Irmão, quer orar? Vamos nos unir em oração, irmãos. Amém, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tanta coisa boa que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós te agradecemos por imensa explanação do teu propósito eterno. Senhor, e com essa mesma seriedade, com essa mesma clareza, com esses mesmos fatos mencionados e colocados aqui pelo irmão Dino, que as intenções dos nossos corações todos os dias, ó Pai, seja a prioridade em conhecer a sua eterna vontade. Em que não venhamos ficar perdendo tempo com aquilo que o Senhor não perde o seu tempo. Que não venhamos, Senhor, estar interessados naquilo que o Senhor não está interessado. Porque pelo que o Senhor dispensou e tem dispensado e tem mostrado, é chegada a hora, Senhor. Senhor, que não sejamos negligentes ao chamado. Senhor, que não sejamos negligentes à prioridade do teu propósito eterno. Se o Senhor tem procurado nos falar e nos dispensar, que sejamos de fato fiéis ao que o Senhor tem nos dito. Senhor, como um sal que vem para temperar, como uma semente que vem para semear e crescer, uma planta que gera um fruto, que essas palavras possam penetrar em nosso interior, ó Deus. E a partir desse semear, e a partir desse tempero lançado, possa brotar em nossos corações a cada dia, ó Pai, um desejo de expressão prática, não só de uma liturgia ou de um entendimento, Senhor, mas de uma expressão prática e ativa daquilo que possamos contribuir para a conclusão do teu propósito eterno, Senhor. Que nós possamos nos encaixar, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, de fato, ser usados dentro daquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Senhor, que não venhamos ser pegos nécios, de surpresa, Deus. Senhor, despreocupados com o teu propósito e com a tua realidade, Senhor, que é muito mais sublime do que o mundo tem colocado, muito mais sublime do que o Egito tem nos proposto, muito mais sublime do que Roma, ó Pai, tem tentado comprar os nossos olhos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, Senhor. Senhor, o que o Senhor tem trazido é algo eterno. O que o Senhor tem trazido e trouxe é algo, Senhor, que o mundo não tem noção, ó Deus. Não tem noção da magnitude. Senhor, que não venhamos ser nécios e negligentes. Senhor, mas que com a Tua palavra dispensada possamos meter a mão no arado e ser contribuintes, ó Deus. Contribuintes para não sermos pegos de surpresa. Senhor, nós queremos Te agradecer por uma palavra tão rica e maravilhosa. Senhor, continue se dispensando a nós, na vida dos Teus filhos e filhas. Somos gratos, Senhor. Somos gratos por tão imensa obra. O nosso coração se alegra nesses dias, Senhor, porque Tu és eterno, Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Obrigado.